Faixa 15. Deus banalizado? A cultura materialista e hedonista, sentindo-se incapaz de penetrar no insondável da vida, periodicamente apresenta premissas que se transformam em paradigmas inabaláveis, tentando banalizar Deus e a crença nele depositada pelas criaturas, denominadas de ingênuas ou ignorantes, incapazes de compreender a presunção das conquistas científicas, incluindo a cibernética e a nanotecnologia transformadas na atualidade em seus novos deuses merecedores de homenagens e celebrações. Reduzindo tudo, inclusive o pensamento à fantasia de fenômenos químicos, assim como a sinapses cerebrais elaborados pela intervenção do acaso, pensam os materialistas haver reduzido a alma ao capricho desses fantásticos equipamentos. Acostumados à compreensão de que tudo quanto existe está fixado no tempo e no espaço, não concebem a possibilidade sequer de algo que se encontre noutra dimensão não circunscrita à localização. Informando ser a alma o efeito das neurocomunicações exclusivamente localizada no cérebro, ficam atônitos ante as constantes ocorrências dos pacientes que sofrem paradas cardíacas durante atos cirúrgicos ou não, e que, não obstante anestesiados e com todas as funções cerebrais mortas, quando retornam ressuscitados, esclarecem o que presenciaram naquele período, oferecendo provas substanciais da sua percepção extracerebral. Mais particularmente quando se trata de cegos de nascença, que descrevem o próprio fenômeno da visão de que não tinham qualquer conhecimento. É muita ingenuidade para não considerar absurdo que esses acontecimentos sejam efeito das substâncias alucinógenas ou equivalentes que foram aplicadas nos pacientes. Experiências igualmente científicas demonstram a cada dia o poder da mente sobre o corpo, inclusive no sistema imunológico, conseguindo produzir a autocura em relação a inúmeras doenças. Também merecem consideração as viagens conscientes pelo organismo quando os próprios enfermos detectam as problemáticas nos órgãos desajustados, que são comprovadas após radiografias e tomografias, facilitando os tratamentos cirúrgicos realizados com segurança. Simultaneamente, os fatos mediúnicos de natureza intelectual e material, trazendo de volta as pessoas desencarnadas com as mesmas características que possuíam antes do decesso tumular, facilmente identificadas pelos familiares e conhecidos, não podem ser arrolados como alucinações ou intercorrências psicopatológicas. A mente, não localizada, vem sendo estudada com cuidados especiais, controlados por estatística computadorizada para subsequente avaliação, por cientistas não menos celebrados, ganhadores do Prêmio Nobel de Física, de Medicina, de Astrofísica. Como efeito, à medida que se alastra o materialismo que pretende banalizar Deus como objeto da ignorância, da superstição e do fanatismo, presença desnecessária na cultura moderna pelo seu significado obsoleto, apresenta-se respeitável e numeroso grupo de espiritualistas sem vínculos com quaisquer denominações, absolutamente livres para confirmar que, ao fim das suas pesquisas, Deus os aguardava. Outro sim, expressivo número de investigadores, depois de palmilharem os complexos roteiros da experimentação em laboratório, confessam que, ao atingirem o objetivo, constatando a realidade de Deus e da imortalidade do espírito, deparam-se com os grandes místicos do passado, assim como os do presente, que haviam chegado antes deles aos mesmos resultados através da intuição e da autoiluminação. Até certo ponto, é compreensível que essa banalização refira-se ao Deus das ortodoxias religiosas,
cheio de paixões e de imperfeições equivalentes aos antigos residentes do Olimpo, com as mesmas características humanas, competindo ciumentos uns contra os outros, punindo-se reciprocamente ou libertando-se. De maneira idêntica, o que tem sido imposto pelas doutrinas que dele se apropriaram no passado e vestiram-no com as fantasias e os tormentos dos teólogos que os impuseram à crença medieval sob terríveis ameaças, é credor de menosprezo pela total impossibilidade de corresponder à sua realidade. O Deus cósmico e universal, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, não pode ser interpretado ou compreendido em linguagem teológica assinalada pelo absurdo de algumas das suas colocações. Um Deus, porém, que se envolve nos problemas e comportamentos paradoxais dos seres humanos, facilmente solucionados por meio de pagamento de promessas e doações de moedas terrenas, em outras circunstâncias passando a castigar de forma inclemente aqueles com os quais não simpatiza, perseguindo-os com pragas e desgraças, inclusive povos inteiros que por uma ou outra razão não o reconheçam, não merece consideração. Além de rancoroso, esse é um negligente quanto aos seus deveres de governante do universo, que relegaria a plano secundário, permitindo as calamidades galácticas e as lamentáveis ocorrências das guerras, da fome, da miséria, ao lado das destruições coletivas decorrentes dos fenômenos sísmicos e outros naturais na Terra mesma. Decepcionados com tais informações ingênuas, essas sim, esses indivíduos, ao se libertarem da subserviência e do servilismo que se permitiam, mergulharam no caos do nada, reduzindo a natureza e a vida em seus mais grandiosos aspectos a caprichos incompreensíveis da realidade material. Esses que assim se comportam, abandonaram uma postura de submissão irracional para assumirem uma outra de rebeldia igualmente dramática. Analisassem as ocorrências acerca das origens da vida, do nascimento do universo há 14 bilhões e 200 milhões de anos, e se perguntariam: e antes, o que havia? Assim como depois, havendo um depois, o que existirá? Qualquer tentativa de submeter o infinito aos limites da finitude, assim como o absoluto às dimensões do relativo, redundará em frustração ou lamentáveis conclusões sem fundamento. Uma observação singela pode cooperar para o entendimento dessa análise quando o conteúdo de qualquer vasilhame anele por identificar todo o exterior e dimensioná-lo no tempo e no espaço. A relatividade do espaço-tempo já anuncia os limites da percepção, abrindo campo para as reflexões em torno de Deus, cujo autógrafo em sua criação é encontrado na própria natureza em toda a sua majestade. Viajando-se na matéria em direção às suas partículas e se tentando nelas penetrar, ir-se-á detetando aquelas menores quase inconcebíveis, até a energia que se condensa e dá a impressão da sua estrutura aos órgãos dos sentidos. Desse modo, é perfeitamente válida a preocupação em favor de uma autoanálise, de maneira a se encontrar também o Deus interno que necessita ser desvelado a fim de se poder sentir e amar o Criador. Dignifica-te quanto possível, respeitando Deus no relicário do coração e nos sublimes pensamentos que se te transformam em conduta. Não te permitas com Ele a intimidade dos frívolos, irreverentes uns e fanáticos outros, atormentados por desejos insaciáveis e paixões devastadoras. Considera-o como Jesus o fazia, nominando-o de Pai,
em razão da sua obra na qual todos nos encontramos. Demonstra-lhe a tua filiação amando-o e ao teu próximo como a ti mesmo. Faixa 16. Amor e vida. Quanto mais se decantam as bênçãos do amor, ei-lo que se distende em múltiplas direções, adquirindo tonalidades fascinantes e desconhecidas, em contínuo convite à beleza e à vida. No turbilhão das paixões humanas, o amor torna-se meta preciosa a se conquistar a qualquer preço, em razão da sua magia invulgar, como se fosse mercadoria de fácil aquisição nas manobras da astúcia e da ardileza dos mais hábeis. Esse amor de ansiedade certamente é transferência de conflito interior que busca realização noutrem incapaz que se sente de conseguir a autorrealização. Apresenta-se como anelo de expansão em direção a outra pessoa, sem haver conseguido lenificar-se, auto-amar-se. Em consequência, o investimento é mínimo, sustentado na utopia de receber o máximo. Essa é uma forma de exteriorizar necessidades imediatas e não emoções de enobrecimento, dando lugar à morte do amor. Como qualquer outro negócio, o interessado pensa em aplicar os tormentos que deseja acalmar, na expectativa de recolher resposta compensadora. Trata-se de um dos 3 aspectos do amor, não da sua função real. Esse sentimento diz respeito ao amor físico, sensual, apressado, que deseja solucionar o desejo. É uma forma de expressá-lo, mas que amadurece no segundo estágio, quando é mental, em imenso anseio de expansão, para culminar no espiritual, em entrega mais profunda, em conexão transcendental, quando é possível fundir sentimentos e desejos nas aspirações do melhor, do belo, da realização superior. Em seu primeiro estágio, a ansiedade tira-lhe a beleza e esvazia-lhe o conteúdo profundo, responsável pelo intercâmbio das emoções, tornando-se frustrante, porque o outro, o ambicionado, também é portador de igual vazio existencial, esperando ser preenchido em suas carências, especialmente as da afetividade. E se por acaso encontram-se e unem-se, logo passadas as sensações das necessidades de carícias, advém o tédio, a indiferença e o anseio para o encontro com a alma gêmea, elevada e nobre, embora se reconheça sem os mesmos requisitos que espera encontrar fora. O amor é o grande desafio existencial, porquanto transcende os limites do desejo, por estimular as emoções elevadas e por anelar pela felicidade do outro, daquele ser a quem direciona o afeto. Na segunda fase, existe algum amadurecimento, porque mesmo trazendo o desejo sexual em forte pressão, alarga-se em volta, ampliando os sentimentos de compreensão e de respeito em que se firma. Somente quando se alcança o terceiro nível, aquele de natureza espiritual, é que se dá conta da sua complexidade na condição de mensagem de vida, mas de vida abundante, conforme enunciou Jesus. Mais se preocupa nesse momento em dar e doar-se do que em receber e se enriquecer. Desvios de conduta emocional,
conceituações equivocadas ao largo do tempo fizeram do amor que deve viger entre as criaturas um tormento, ao invés de uma bênção. Antes da sua consumação, tudo são paisagens iridescentes, sonhos delicados, promessas de felicidade. Infelizmente, pouco tempo depois, se transforma em algoz que aprisiona o pensamento e as aspirações no outro, ou, de maneira diversa, busca asfixiar o ser a quem afirma amar nos caprichos e exigências descabidos. Ciúme, desconfiança, insegurança instalam-se no relacionamento, avançando para os atritos, o desrespeito emocional, culminando nas agressões de natureza diversa. Pensa no amor e anela por vivenciá-lo como a glória do existir, despindo-te dos equipamentos egóicos para te plenificar na harmonia. Se não o conseguires, analisa os conteúdos do teu sentimento e refaze aspirações. O amor acalma, ampara, dá segurança, alegria de viver, sem fazer qualquer tipo de exigência. Quando gera desconforto e ansiedade, não atingiu o significado de que se reveste. Expressa paixão física de efêmera duração, capricho e anseio turbulento da emotividade, mecanismo de fuga da realidade, transferindo as angústias para a busca de que outrem lhe solucione os problemas. Quando se ama, todo um processo psicológico desencadeia-se no organismo, produzindo equivalentes consequências fisiológicas. Saúde e enfermidade, além das psicogêneses kármicas, têm no amor, ou na sua ausência, ou na sua alucinação em forma de ódio, fatores preponderantes que os desencadeiam. Isto porque o amor é possuidor de vigorosa energia que aciona a emotividade conforme a sua expressão, repercutindo na organização somática de maneira equivalente. Alergias, enfermidades do trato digestivo, problemas respiratórios e alguns tipos de neoplasias malignas radicam-se no sentimento do amor ausente, na indiferença do amor desvairado, no ressentimento injustificável, no amor perverso em forma de vingança. Desse modo, é indispensável o treinamento para o alto amor, a fim de se poder vibrar em ondas mais elevadas do cosmo, onde se espraiam as vibrações da harmonia, do bem-estar, da alegria de viver. É comum a temeridade de se acreditar que através do amor pode-se mudar o outro, o ser a quem se ama, em um comportamento psicológico infantil, como se houvesse uma poção mágica para ser aplicada ao paciente que se compraz no vício, na dependência química ou na de qualquer outra natureza. Trata-se de um ledo equívoco porque, se antes da embriaguez dos sentidos não ocorreram as mudanças desejadas, depois as possibilidades são remotas e perigosas. Perigosas no sentido de reverter a problemática em lamentável contaminação do ingênuo que acreditou alterar a conduta do outro sem a necessária resistência para lhe suportar o assédio, tombando em suas malhas soezes. Quanto possas, ama, sem as expectativas de retribuição, porquanto ditoso é quem distribui afeto e não aquele que aguarda ser recompensado. Se parece difícil encontrar respostas retributivas ao amor que ofertas, não te preocupes, seguindo adiante, e o bem-estar por seres aquele que ama, enriquecer-te-á de harmonia. Não te decepciones se amando não receberes correspondência. O sol brilha sempre, mesmo quando nuvens carregadas lhe obstaculizam por momentos a irradiação. Elas passam, diluem-se, e ele permanece estuante. É natural que se anele por companhia,
por formoso relacionamento. Nada obstante, é necessário que cada qual se prepare para ser o que gostaria de encontrar no outro. Desse modo, o amor, no seu aspecto físico, de sensualidade ou de erotismo, de prazer ou de ocasião, embora as promessas de compensação, transforma-se em fogo fátuo depois de vivido. Se amas em plenitude, é compreensível que os equipamentos orgânicos também participem como consequência, não como finalidade essencial. Na tabela das tuas aspirações, coloca o amor em primeiro plano, procurando vivê-lo conforme as circunstâncias em que te encontres. Inicia o teu exercício amando a natureza, o lar, os objetivos existenciais e as pessoas com as quais compartes os dias. Descobrirás que o amor é sempre bênção de Deus em benefício da vida. Amor e vida, portanto, são termos básicos da experiência existencial. Faixa 17. Sacrifício por amor. Ninguém conhece e, portanto, não avalia as dores acerbas que te dilaceram a alma, porque não te veem desfilar o rosário das queixas e reclamações comuns em quase todos os comportamentos. Porque sorris jovialmente e tens sempre uma palavra, um gesto de bondade para oferecer, todos acreditam que a felicidade aninhou-se-te no coração e as preocupações que sempre afligem diluíram-se-te nos painéis do espírito. Em razão de possuires recursos financeiros para uma existência cômoda, fruto do trabalho e da exaustão de atividades, atiram-te pechas, chamando-te de privilegiado e abençoado pelos céus, como se estivesses usurpando o direito de outrem. Muitos que convivem contigo invejam-te a existência e talvez inconscientemente desejam ver-te em situação aflitiva para observarem se manterias o mesmo comportamento. Silencias dúvidas e anelas por paz, nada obstante trabalhando com afinco e tenacidade a fim de que a hora vazia não te assinale a existência honorável, tornando-te um peso no organismo social. Ninguém sabe, apenas tu, do quanto darias para seres livre, para desfrutares das alegrias das almas simples e descomprometidas. Se o disseres, bem poucos acreditarão em tua palavra, porque os julgamentos humanos são quase sempre frívolos, superficiais ou caprichosos. Por mais que faças, procurando servir e amar, atendendo não poucas vezes àqueles que te ludibriam com seus lamentos, recebem tuas dádivas e mantêm-se ingratos, porque sempre desejam mais, anelando pela posse total, naturalmente sem que envidem os necessários esforços para amealhar os recursos. Pensam que tudo quanto consegues é resultado de facilidades ou de astúcia, de privilégios ou de desonestidade. Infelizmente, desconhecem os teus sacrifícios por amor, as tuas contínuas batalhas internas para superar as situações afligentes que te maceram, permanecendo em clima de tranquilidade e de gentileza. Toda obra que se engrandece
é argamassada com o suor e as lágrimas daquele que a empreende. Nenhuma construção digna é resultado do improviso ou da astúcia, exigindo um preço alto de renúncia e de devotamento. No mundo, nada é fácil, especialmente para quem trilha o caminho da honradez e da austeridade. Ocorre que são bem poucas as pessoas que acreditam nos valores éticos do seu próximo, sempre o julgando conforme a própria conduta, desse modo pensando que as realizações daqueles que se esfalfam no trabalho e na ação digna sejam apenas aparência e não realidade. Continua, porém, sorrindo e cantando a honra de conhecer Jesus e sua doutrina, que te constituem o alimento de sustentação da existência, o estímulo para o prosseguimento da jornada e o porto seguro para onde rumas com alegria legítima. Alma querida, rogaste a bênção da reencarnação amparada por afetos profundos e hoje trilhas caminhos juncados de cardos que deves transformar em flores abençoadas a te exornar o comportamento. As pedras miúdas que te fazem sangrar os pés, enquanto avanças pela estrada da evolução, deverás suportá-las, atritando-as no solo, de modo que percam as arestas pontiagudas que te ferem. Nas tuas noites solitárias e nas apreensões que te amarfanham os sentimentos, quando os demais estão tranquilos, dormindo, benfeitores do mundo maior, acercam-se-te e entoam doces baladas que te acalentam o coração, enquanto as ouves nos painéis do espírito abnegado. Nunca percas a alegria de viver, em razão da maldade dos maus, nem permitas que algumas nuvens sombrias e teimosas dos testemunhos empanem a claridade da tua jornada de iluminação. Renasceste para transformar lágrimas em sorrisos, para socorrer os infelizes de todo porte, onde quer que se encontrem, de modificar as paisagens tristes e enfermiças em santuários de ternura e de beleza. Não te aflijas, portanto, em demasia, sempre confiando em Deus, que jamais te desampara. As dores te alcançam, porque ninguém transita no abençoado planeta terrestre em regime de exceção, sem o contributo do sofrimento, nem a dádiva do amor. Existem, sim, aqueles que aparentemente não experimentam aflições nem provações, porque se encontram anestesiados pela ilusão ou desintegrados na alienação mental, havendo perdido a lúcida faculdade de pensar. Continua desse modo sorrindo, alma generosa. Todas as tuas íntimas inquietações lentamente serão transformadas em condecorações luminosas que te destacarão como servidor das hostes do Cristo a serviço da renovação do mundo em seu nome. Não te detenhas a examinar o curso dos acontecimentos, pensando em teres diminuídas as resistências necessárias para o percurso. A longa via que deves percorrer aguarda-te serena e atraente. Avança passo a passo, edificando o bem e amando até mesmo aqueles ingratos, porque a tua alegria transforma-se em canção toda vez que ofertas bondade e amor, embora com sacrifício. O largo percurso da evolução exige decisão firme e coragem para os enfrentamentos. Tu sabes quanto necessitas para atingir os altos cimos da plenitude. Não descoroçoes, portanto, no labor da autoiluminação. Porfia nos compromissos elevados, entoando o hino de gratidão a Deus por todas as dádivas com que te tens enriquecido.
Em uma sociedade em que todos ambicionam receber e ganhar, sê tu aquele que reparte e que educa, que orienta e que distribui amor, até mesmo nas situações mais difíceis e desafiadoras. Enquanto te aprimoras na ação da caridade e ascendes rumo ao infinito, sem dúvida, um inário de júbilo ergue-se da terra, louvando-te a trajetória formosa e rica de bondade. À distância ou bem perto do teu coração, há testemunhas que te seguem, que te vigiam e que te amam, agradecendo a Deus a tua valorosa existência. Quando o amor atinge a culminância, o que representa sacrifício transforma-se em plenitude. O Calvário de Jesus, assinalado pelos sofrimentos, tornou-se a véspera da madrugada rutilante da sua ressurreição gloriosa. Contigo dar-se-á o mesmo. Faixa 18. Ante os flagelos destruidores. Com frequência, a sociedade enfrenta os flagelos destruidores que assustam, gerando sentimentos controvertidos de sofrimentos e de revoltas, de ansiedades e de pavor, de insegurança e de desespero. Normalmente, esses flagelos apresentam-se como inundações, terremotos e tufões, vulcões e tornados, incêndios vorazes e tsunamis que ceifam a vida de vítimas incontáveis, deixando terríveis rastros de desolação, produzindo transtornos de toda a ordem. No passado não muito distante, associavam-se-lhes as epidemias, ora relativamente controladas, e a fome, derivada das pragas que devastavam as plantações e das secas prolongadas, embora ainda permaneça na terra essa terrível e vergonhosa calamidade que humilha a cultura, a civilização e a ética das nações. Não se podem esquecer as guerras com todas as suas terríveis consequências, demonstrando o atraso moral em que se encontram as criaturas e o alto índice de crueldade em que transitam. Mais recentemente, podem-se incluir os atos perversos do terrorismo em todos os seus aspectos, especialmente por meio das ações alucinadas dos fanáticos religiosos e políticos que se autodestroem, desde que, mediante o gesto de absoluta ausência de raciocínio, possam destruir outras vidas. Anteriormente, não se tinham ideia exata dessas ocorrências infelizes, porque as dificuldades de comunicação impediam que fossem tomados conhecimentos das suas tragédias e dos detalhes ignominiosos em que se apresentavam. Na atualidade, porém, graças aos veículos de comunicação de massa e à cibernética, podem-se acompanhar-lhes as manifestações aparvalhantes enquanto as mesmas estão sucedendo, participando-se das aflições inimagináveis de suas vítimas totalmente impossibilitadas de serem socorridas. Ademais, por terem caráter desolador, quase sempre sucedem simultaneamente em várias partes da Terra, quais sejam as inundações, os incêndios, os tsunamis e outros de igual ou mais grave porte. Acidentes de todo tipo, alguns deles resultantes da imprudência humana, surpreendem especialmente nos denominados fins de semana prolongados como resultado do alcoolismo, do cansaço, da insensatez e da irresponsabilidade da grande maioria das suas vítimas. Concomitantemente,
a violência urbana transformou-se em flagelo tenebroso, dando lugar a um obituário assustador que assinala o primarismo em que estertoram numerosos, incontáveis seres humanos. Quando se tratam dos fenômenos sísmicos, das forças vivas da natureza em desequilíbrio, o impacto é devastador nas comunidades vitimadas, não somente em razão do fenômeno destruidor, mas também das consequências desditosas que se alastram e se demoram nos sobreviventes. Bem poucos deles conseguem dar prosseguimento à existência harmônica, pois que as sequelas dos desastres, as incertezas em torno da existência, as angústias derivadas dos acontecimentos infaustos, os pavores que permanecem, assinalam-lhes de tal forma o comportamento que prosseguem vivendo sobre os camartelos da saudade, do sofrimento, das aflições mal contidas. Muitas vezes, acusam-se as autoridades negligentes que poderiam ter tomado providências preventivas ou posteriores que minimizassem os danos psicológicos, morais, econômicos e sociais. Comprometendo-se em assumir responsabilidades imediatas durante as tragédias, essas pessoas irresponsáveis, logo transcorrido algum tempo após o horror, relegam os compromissos a planos secundários até quando os desastres voltam a suceder anualmente em períodos cíclicos. Por outro lado, fatores sociológicos e econômicos empurram os pobres para as áreas de perigo, onde constroem os seus barracos sob riscos previsíveis e tragédias com as quais se acostumam por absoluta falta de recursos para evitá-las. Esses flagelos que decorrem da natureza comovem a sociedade aturdida ante os mesmos e poderiam ser evitados em expressivo número graças às conquistas da ciência e da tecnologia, que os prevê com alguma antecedência, facultando a tomada de providências específicas. Nada obstante, repetem-se cansativamente, tornando-se triviais e fazendo parte das estatísticas que os classificam quais aqueles que produziram danos mais graves e número maior de vidas arrebatadas. No primeiro momento, produzem comoção e despertam a solidariedade de todos, o que oferece um significado de dignificação para o ser humano. Entretanto, também revelam a hediondez dos exploradores, dos bandos de criminosos que se aproveitam das angustiantes circunstâncias para se locupletarem com a miséria do seu próximo, agredindo, roubando, desviando os auxílios que lhes são encaminhados. O mesmo ocorre com muitas autoridades que recebem ajudas internacionais e de particulares, objetivando socorrer as vítimas e as desviam para suas contas bancárias em paraísos fiscais ou para administradores ignóbeis que fazem parte de seus grupos políticos e de simpatizantes. Torna-se patética a situação e paradoxal, porquanto, diante da dedicação e do sacrifício dos heróis que salvam vidas sem preocupação com a própria, esses aproveitadores perversos mais lhes aumentam as aflições, gerando ódio e desejos de vingança. Tal comportamento atesta a carência de amor e de respeito humano que existe no mundo, assim como a necessidade de mais abnegação de todos aqueles que sentem o dever de auxiliar. Os flagelos destruidores, porém, são efeitos das leis da vida, necessários para a renovação das expressões da evolução, apressando as mudanças que se devem operar sob os desígnios divinos. Espíritos gravemente comprometidos com a ordem e o dever sintonizam uns com os outros e se reúnem em lugares onde as destruições irão ocorrer, desse modo resgatando os crimes hediondos cometidos contra a humanidade em reencarnações anteriores e que lhes pesavam na economia moral. Não existindo o acaso, as divinas leis elaboram programas de expurgo e de purificação para os infratores que necessitam da experiência dolorosa a fim de se reajustarem no conjunto espiritual. O fenômeno da morte faz parte do processo da vida, não tendo importância maior a maneira como venha a ocorrer. O significado mais expressivo
é a atitude de cada qual, diante da ocorrência infausta ou esperada, que lhe proporciona o autoaprimoramento e a consciência do dever perante o progresso moral. Nada, porém, que justifique a violência provocada pelo ser humano perverso, uma vez que a lei de destruição sempre alcança todos aqueles que se lhe encontram programados para sofrê-la. Ante a impossibilidade de serem evitados alguns flagelos sísmicos e acidentes coletivos, deve o ser humano obstar a onda de insanidade que domina a civilização, contribuindo em favor da harmonia geral com aquilo que possua, esforçando-se para se auto-modificar, evitando as emissões mentais deletérias que aumentam as tragédias do cotidiano. Pequenos exercícios de solidariedade, de compaixão, de bondade, de gentileza criam condições favoráveis à paz, diminuindo a incidência dos crimes e da alucinação em predomínio no mundo. A repetição dos flagelos destruidores de todo porte culmina em fenômeno natural, permitindo que os indivíduos com eles se acostumem em mecanismo natural de sobrevivência, ficando-lhes indiferentes com o passar do tempo. Por outro lado, podem gerar mais egoísmo em alguns outros, que se cuidarão, poupando-se a qualquer tipo de sofrimento, atirando-se ao prazer que desejam fruir, mesmo quando haja desespero e grandes amarguras em sua volta. Acautela-te interiormente em relação à indiferença no que diz respeito aos sofrimentos do próximo hoje, porque pode ser que ele signifique o teu amanhã. Faze todo o bem pelo prazer de ser fiel à vida, ocorram ou não flagelos destruidores, porque uma das maiores desditas para o ser humano é ter enregelado o sentimento e ser incapaz de amar.